As lives se tornaram opção dos artistas e do público. São atrações no final de semana e abriram um novo leque de oportunidades para os intérpretes de Libras. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, toda pessoa com deficiência deve ter acesso a eventos como atividades culturais, incluindo cinema, teatro, programas de televisão e shows. Simone se interessou pelas Libras em 2003 em um curso básico e depois buscou aperfeiçoamento. Eu sempre achei lindo Libras, né? Mexer com as mãos. Então, eu tinha muita vontade de aprender. E tinha também no meio que a acessibilidade do surdo era muito importante, né? Eu fazia um trabalho voluntário de ensino bíblico e eu falava assim, que eu tinha que alcançar essas pessoas, né? Então, era muito frustrante você encontrar uma pessoa surda e não conseguir se comunicar com ela. Então, isso me fez aprender. Foi difícil, porque na época não tinha curso online, não tinha curso perto aqui de Poços de Caldas, então a busca foi assim, mais sozinha mesmo, com literatura surda, CDs, DVDs, que eu assistia, colocava em câmera lenta, pegava em Libras e língua portuguesa e tentava comparar. Apaixonada pelas Libras, Simone iniciou como voluntária. Acompanhava surdos em consultas médicas, locais públicos, entre outras oportunidades. Depois, ingressou como intérprete no contexto escolar, fez o exame nacional e hoje atua no Instituto Federal de Campinas, além de ser professora de língua portuguesa. Esta é uma profissão que se torna cada vez mais importante. A Federação das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes estima que no Brasil há cerca de 10 milhões de surdos que dependem da interpretação para se comunicar. Então, quando eu encontrava um surdo que ele dizia, eu sou surdo, eu não escuto. E aquilo para mim era frustrante, né? Não conseguir me comunicar com eles. E aí quando eu comecei, eu ia na casa deles e conseguia conversar, e aí me preparava para aquilo. E a gente tinha um grande leque de publicações, né, na Libras. E isso me ajudou muito, porque eu tinha essas publicações na língua portuguesa também. Então, eu conseguia aprender olhando, fazendo essas comparações, com contato com eles, né? E a gente ia para congressos juntos, e isso me ajudou muito a aprender a língua. Eu comecei por amor mesmo a Libras, né? A língua, achar lindo. E eu nem me imaginava trabalhando com Libras, né? Tanto é que eu só comecei a trabalhar 8 anos depois que eu aprendi. Eu não tinha pensado nisso. E, de repente, mudou totalmente, foi mudando o foco, eu vi a necessidade, aí eu era convidada assim, para fazer interpretação em alguns eventos, vi a necessidade, né, dessa acessibilidade para que eles pudessem ter acesso à informação. Hoje, as Libras estão presentes em várias ocasiões. Possibilitam o acesso de pessoas com deficiência auditiva e quem desenvolve esse trabalho se sente realizado pela oportunidade de contribuir com o processo de inclusão. Eu acho bem interessante a acessibilidade cultural ao surdo, para que ele possa ter esse acesso. A gente tem visto as lives, né, a maioria delas com o intérprete de Libras, e isso é muito legal. E aí eu já fazia vários eventos culturais aqui na cidade, a Flipossos, eu fiz a abertura também da Bienal de São Paulo, faço parte do projeto aqui do Cine Olhar, que é cinema nas ruas também, ótimo, excelente, e todos eles dão essa acessibilidade, né? Segundo Simone, um dos maiores desafios é a interpretação de música. Ela aceitou as propostas de participar das lives e percebeu o quanto é importante ir além da letra. Então, é muito importante que a gente conheça a letra antes. Porque o que acontece, às vezes, na hora que está tocando, a gente pode confundir uma palavra, né? E talvez não transmitir o real sentido daquela frase. Porque ela usa-se muito metáfora também, então eu tenho que pensar como é que eu vou passar essa metáfora para o surdo. Existe uma metáfora parecida que eu posso utilizar? Não existe. Como que eu posso passar de uma forma que não fique tão literal, mas que eu passe aquela melodia, aquela poesia da música? Então, ela precisa ser mais trabalhada do que um texto comum. Então, sim, ela é mais trabalhosa, porém é uma delícia, né? Então, você tem que passar isso, o sentimento, a poesia da música, o ritmo, porque diferente de nós ouvintes, o surdo, ele está vendo
né? Ele é visual. Então, eu tenho que passar tudo aquilo que eu estou ouvindo de uma forma visual para que ele possa ver o que a gente ouve. Eles também estão em casa, eles também precisam desse acesso. Então, é bem legal. A Libras é considerada uma língua oficial. Hoje existem as escolas bilíngues, mas apesar dessa visibilidade, ainda há um longo caminho para seguir para que a inclusão seja mais eficiente. Infelizmente, ainda faltam intérpretes. Simone deixa a dica. Com a facilidade da internet, é possível se interessar pelo tema e, quem sabe, se tornar um profissional. Então, quando a gente vê o intérprete lá, e a gente percebe que o surdo consegue ter esse acesso, podemos dizer que nessa ocasião há inclusão. Mas ainda falta-se muito, porque a gente vê muito evento ainda que não tem intérprete. Às vezes, a gente vê também, aí fala assim, vai ter intérprete. Mas o intérprete está tão pequenininho ali, que só se o surdo ficar bem de frente para poder conseguir enxergar, né? Ele não consegue ver. Então, assim, existe ainda, né, essa questão. Alguns canais, né, ou fora aqui do Brasil, a gente vê que o intérprete ele fica na tela maior e o locutor na menor, né? Por que isso? Porque o surdo precisa ver, o ouvinte está ouvindo. E a gente vê isso ao contrário, né? Na maioria, né, dos eventos, né, da televisão.